Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 17 da disciplina de língua portuguesa. Antes da gente começar, sempre com o material em mãos, caderno, lápis, borracha, para vocês irem anotando a nossa aula aí no seu caderno, ok? Hoje nós vamos estudar então sobre mais um gênero textual. Hoje o gênero textual é a lenda. Vocês já ouviram falar sobre esse gênero textual? Eu acredito que sim. Provavelmente você talvez até conhece uma lenda, mas nós já vamos ver bem certinho o conceito de lendas e vamos conhecer algumas também. Antes então, vamos ver os objetivos da nossa aula. Conceituar o gênero textual lenda, diferenciar dos demais gêneros textuais, identificar a ideia central do gênero textual, demonstrando compreensão global, ler e interpretar lendas, compreender a estrutura do gênero textual e pesquisar lendas na sua comunidade. Então, nós vamos conhecer o conceito, o que é uma lenda, aí a gente vai conseguir se diferenciar de outros gêneros textuais, fazer a leitura, interpretar. O que é interpretar? É eu entender aquilo que eu li. Então, ler e interpretar as lendas, compreender a estrutura, né? Como que é escrito uma lenda e pesquisar lendas da nossa comunidade. Existem lendas que são próprias de cada região, de uma cidade, de um estado. Elas são criadas, né, em diferentes lugares e são diferentes muitas vezes de um lugar para o outro. Às vezes até a mesma lenda tem uma história de um jeito em um lugar, de outro em outro lugar. Então vamos lá, as lendas. Lendas são histórias de origem popular. Nascem a partir da imaginação de um povo que expressam através das lendas seus medos, fantasias e dúvidas. As histórias das lendas foram evoluindo e se tornando muito interessantes e criativas. Atualmente, as lendas são consideradas histórias transformadas pela tradição de um povo com a imaginação popular. Então, a lenda, ela é uma história de origem popular. Ela não tem um autor específico. A lenda do Saci Pererê, ela não tem um autor, ela foi sendo criada, foi sendo transformada com o passar dos anos, passar dos tempos, mas ela está sempre ali, está sempre disponível para todos. Então, as lendas, elas têm uma origem popular e são criadas pelas pessoas de uma determinada região. E nas lendas, então, eles trazem os seus medos, as fantasias, o imaginário, as suas dúvidas, ok? E elas vão evoluindo, com o passar do tempo vão se transformando. E muitas lendas trazem uma história com uma mensagem, com uma ideia sobre algum acontecimento para que as pessoas da atualidade pensem um pouquinho sobre elas também, sobre algum medo, sobre alguma dúvida, sobre algo desconhecido, ok? As características das lendas, então. As lendas, elas são passadas de geração em geração. Com o passar do tempo, elas sofrem algumas mudanças, mas nunca perdem sua característica principal, que é a fantasia, é o imaginário. Então, as lendas, elas são passadas de uma geração para outra. Os mais velhos vão passando para os mais novos, através de contos orais e também através de livros. Com o passar do tempo, como a linguagem, as histórias, elas estão sempre se transformando. Então, elas vão mudando, vão tendo algumas características a mais, algumas a menos, para que elas se adaptem também àquela determinada época que ela está sendo contada, mas o que elas nunca deixam de ter são a fantasia, o imaginário de quem conta e de quem ouve também. As lendas possuem personagens que possuem feições que se misturam com pessoas e animais. As histórias falam de situações sobrenaturais, irreais e até
irracionais. Então, os personagens das lendas, muitas vezes, têm um pouquinho de humano e um pouquinho de animais. As histórias falam de situações que não existem naturalmente, ok? Elas são sobrenaturais, são irreais, ok? Então, elas são situações inventadas. Mais algumas características, então. É uma história de ficção, ela é inventada. Faz parte da tradição oral. Então, geralmente, as lendas, elas são contadas, ok? De uma pessoa para outra. Não é menos comum, digamos, a leitura. Então, sempre, geralmente, as pessoas ficam conhecendo alguma lenda a partir de uma situação oral, a partir de uma contação. Cada povo possui suas lendas e as passam de geração em geração. Então, foi aquilo que a gente falou anteriormente. Existem lendas, por exemplo, que são conhecidas em todo o nosso país, ok? Por exemplo, no Saci Pererê, do lobisomem, mas existem lendas também que são regionais, estaduais, que existem, que foram criadas naquele lugar e ali elas ficaram. Com o passar do tempo, vão sofrendo mudanças. Então, conforme as pessoas vão contando, como ela é um gênero textual oral, em que as pessoas contam umas para as outras, é bem comum que elas vão tendo algumas mudanças, algumas alterações, vão se adaptando com o passar do tempo para que elas façam mais sentido, sejam mais facilmente interpretadas pelos ouvintes. As personagens fazem parte da fantasia das pessoas. Então, os personagens, eles são imaginários, são fictícios, então eles ficam na fantasia. As lendas podem mudar em algumas regiões, se moldando a cultura do local. Então, elas vão se modificando com o tempo e também elas se adaptam de acordo com o local em que elas são contadas. As lendas, então, fazem parte do nosso folclore, ok? As lendas surgiram, na maioria das vezes, na área rural, para tentar justificar barulhos, ventos e situações de medo. As lendas fazem parte da cultura de todos os países, onde cada um possui suas características de acordo com as crenças do seu povo. Então, na maioria das vezes, as lendas surgiram em áreas rurais, surgiram no campo, de uma maneira tentando, muitas vezes, justificar um barulho que não sabiam de onde vinha, um vento diferente, algum tipo de medo, certo? Ou para que se evitasse alguma situação, ok? Então, por exemplo, né? Às vezes a criança não quer dormir, se você não dormir, o bicho-papão vem te pegar. Então, são lendas, são histórias que são inventadas para justificar algumas coisas, ok? E elas, então, fazem parte da cultura, estão presentes em todos os países, ok? Mas cada país possui a sua própria lenda, as suas lendas, com as suas características, de acordo com aquilo que as pessoas daquele local acreditam. Agora, então, nós vamos ver algumas lendas do folclore brasileiro, ok? Com certeza, algumas delas você já conhece e outras talvez ainda não. Então, vamos fazer a leitura. A prof vai fazendo a leitura aqui, vocês vão acompanhando. Quem quiser fazer a leitura junto comigo, pode fazer, ok? Então, a primeira, o lobisomem. Lobisomem é uma lenda de origem europeia. A lenda conta que um homem, após ter sido mordido por um lobo, se transformava em lobo nas noites de lua cheia, mas ao nascer do sol voltava a ser humano. Então, o lobisomem é uma lenda bem conhecida em vários países, ele tem origem, então, lá na Europa. Aqui, a prof trouxe que ele então foi mordido por um lobo e após isso ele se transformava em lobo nas noites de lua cheia. Há também histórias do lobisomem que dizem que é o 7º filho homem, né, que se transforma em lobisomem. Então aí a gente já tem algumas
variações sobre a origem, por exemplo, do lobisomem, mas em todas elas é um homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia. A próxima, então, o Saci Pererê, bem famoso, né? Bem conhecido. O Saci é um menino com uma perna só, que usa gorro vermelho e cachimbo, muito travesso e está sempre fazendo travessuras por onde passa, bagunçando a crina dos cavalos durante a noite, faz objetos desaparecerem e queima comida no fogão. Quando passa em algum lugar, o Saci cria um redemoinho, levantando poeira. Para capturá-lo, é preciso jogar uma peneira no meio do redemoinho e depois colocá-la em uma garrafa para não escapar. Então aqui o Saci Pererê é usado para justificar algumas coisas, né? Como um cavalo com a crina bagunçada, um objeto que some, né? Às vezes a gente está procurando alguma coisa, não encontra, já disse, foi o Saci Pererê que escondeu. Queima comida no fogão, então faz uma bagunça, cria um redemoinho, né? Às vezes a gente vê um redemoinho pequeno sem entender como ele surgiu, então aí diz então que é o Saci Pererê que está por ali. Então o Saci muito provavelmente foi criado para justificar algumas situações que não davam muito certo ou que não tinham uma justificativa, então que foi então o Saci Pererê, porque é um menino muito travesso e adora então aprontar com as pessoas. Aqui a prof colocou uma imagem então do Saci, que é um menino de gorro vermelho, ali a gente até tinha, né, do cachimbo, que foi então ilustrado lá na turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tanto nos livros quanto nos desenhos, né, na série. Foi bem ilustrado então o Saci Pererê para a gente conhecer ele ainda melhor. O próximo então é o Curupira. Vamos ver lá sobre ele. O Curupira é um menino baixinho que tem os pés virados para trás, que servem para enganar as pessoas. O Curupira é um personagem que surgiu entre os indígenas, que acreditam que ele é o protetor das florestas, amedrontando aqueles que entravam nas florestas para desmatar ou caçar. Para assustar os caçadores, o Curupira assovia sem parar. Capturá-lo é quase impossível, pois suas pegadas ao contrário enganam aqueles que tentam encontrá-lo. Então o Curupira é uma lenda de origem indígena, então é um personagem que protege as florestas daqueles que vão então para destruir, para desmatar. Uma característica então bem marcante do Curupira, que diferencia ele dos outros, é que ele tem os pés virados para trás. Então isso confunde as pessoas. Por quê? Mesmo ele andando para frente, os pés dele estão virados para trás. Então, ao invés de ele estar indo para um lado, né, pelas pegadas, ele na verdade foi para o outro. Então isso acaba confundindo, por isso então que é impossível, é muito difícil de alguém conseguir capturar o Curupira. Aqui então a prof colocou uma imagem para a gente ver, né, aqui os pezinhos dele virados para trás. Então o Curupira, ele é considerado um protetor, um defensor da natureza. A sereia Iara. Iara surgiu na cultura indígena, também conhecida como Mãe d'Água. Iara mora nos rios, é uma moça muito bonita, metade humana, metade peixe. Ela encanta os homens com sua melodia, então com o seu canto e beleza, fazendo eles pularem no rio. Então a Iara também surgiu na cultura indígena, é uma moça muito bonita que mora então nos rios e ela atrai os homens com o seu canto e a sua beleza. A Iara também foi uma personagem que foi ilustrada no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então no Sítio do Pica-Pau Amarelo a gente tem vários personagens do folclore brasileiro que fazem parte então ali da turma, que se tornaram então mais conhecidos pelas crianças, pelas pessoas, com essas histórias junto com os outros personagens do sítio.
Cuca. A Cuca é uma bruxa má que tem cabeça de jacaré e que rouba crianças desobedientes. A lenda foi originada na Europa e trazida pelos portugueses para o Brasil. Então, né, se você não se comportar, a Cuca vem te pegar. Então, personagem que foi então criado para assustar as crianças desobedientes, que então ela é uma bruxa má com cabeça de jacaré e que pega então, que rouba as crianças que não obedecem. A lenda da Cuca então foi criada, né, lá na Europa e veio para o Brasil com os portugueses lá na época da colonização. Muito bem, pessoal. Então hoje a gente conheceu o gênero textual lenda. Então as lendas elas fazem parte do folclore brasileiro e do folclore dos países de todo o mundo. Algumas lendas são comuns no Brasil, outras são comuns em outros países. Então cada país, cada lugar, cada região vai ter as suas próprias lendas também, ok? Algumas são mais conhecidas, como por exemplo o lobisomem, é conhecido em várias partes do mundo. E outras já são mais específicas de alguns lugares, como por exemplo as lendas criadas pelos indígenas, como o Curupira e a Yara, por exemplo. Ok, pessoal? Então, é um gênero textual para entreter, para a gente conhecer o folclore, então, do nosso país, da nossa região, ok? Muito bem, pessoal. Se ficou alguma dúvida, leiam os nossos slides novamente, leiam as lendas que a gente trouxe aqui na nossa aula novamente, assistam o vídeo da nossa aula e vocês também, ao final, quando a gente terminar aqui a nossa aula, podem pesquisar mais algumas lendas, lendas da nossa região, do nosso país e também lendas de outros países para que vocês tenham ainda mais conhecimento sobre esse gênero textual. Aí depois, não se esqueçam de ir até a nossa plataforma e realizar atividades sobre a aula de hoje, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!